Os sinos de Londres ecoavam como batidas de um coração em pânico. A multidão se amontoava diante da torre. O ar estava carregado de murmúrios, de insultos e de uma expectativa mórbida. No centro da plataforma erguida estava ela, Ana Bolena, a rainha caída, acusada de adultério, incesto e traição. O vento balançava o véu que cobria parte de seu rosto. Seus olhos estavam abertos, firmes, mas havia neles uma mistura de medo e dignidade que nenhum grito do povo conseguia apagar. Muitos ali esperavam vê-la tremer, implorar, chorar, mas o que encontraram foi silêncio, e silêncio podia ser mais perturbador do que qualquer súplica. Você já ouviu dizer que a execução de Ana Bolena foi rápida, limpa, quase indolor? Se acredita nisso, prepare-se. A verdade é outra, muito mais cruel. Deixe o like, se inscreva agora, porque você vai caminhar comigo pelos corredores sombrios da Torre de Londres e vai sentir o peso de cada minuto que antecedeu a queda da espada. No final, eu quero saber, você teria suportado o destino dela? A história da morte de Ana não começou naquela manhã. Começou semanas antes, no tribunal improvisado, quando ela foi levada diante de juízes que já tinham o veredito pronto. O rei, Henrique VIII, queria livrar-se dela a qualquer custo. Precisava de um filho homem, precisava de uma nova esposa. E para isso, a rainha que um dia incendiara sua paixão deveria morrer. Ana entrou na sala do julgamento com a cabeça erguida, mas o corpo frágil. Vestia um traje simples, muito diferente das roupas luxuosas que usara como rainha. Os acusadores a apontaram como adúltera, como traidora, até como mulher que mantinha relações com o próprio irmão. As palavras ecoaram como veneno. A multidão convocada para assistir reagia com risadas e vaias. Ela negava uma a uma as acusações. Sou inocente de tudo o que dizem. Sua voz não era a de uma mulher em desespero, mas de alguém que sabia que a luta já estava perdida. O julgamento era uma encenação. Os jurados foram escolhidos a dedo. As testemunhas eram compradas. E Henrique não estava lá. Não precisava. Sua decisão já ecoava em cada canto da sala. O momento da sentença foi frio. O Lorde Juiz a encarou e disse: Ana Bolena, por seus crimes contra a coroa e contra Deus, você será levada à torre e lá terá a cabeça cortada. A sala vibrou em aplausos, vaias, gritos. Ela apenas respirou fundo. Sabia que sua vida havia terminado naquele instante. Naquela noite, na cela da torre, ela chorou pela filha. A pequena Isabel, de apenas 2 anos, jamais conheceria a mãe, além da lembrança distorcida que o rei deixaria para na história. Do lado de fora, a cidade já se preparava. Londres queria espetáculo, Londres queria sangue. E Ana, a rainha, transformava-se em prisioneira condenada. O tribunal erguido em Westminster Hall estava abarrotado. Nobres, bispos, cortesãos, todos se acotovelavam para ver o espetáculo que o rei havia preparado. No trono improvisado estava o Duque de Norfolk, tio de Ana, presidindo o julgamento com o rosto de pedra, fingindo imparcialidade. Mas todos sabiam. O destino dela já estava selado. A acusação era uma lista de horrores. Ana fora acusada de adultério com pelo menos 5 homens, entre eles o próprio irmão, George Bolena. Também diziam que conspirara contra a vida do rei e que usava feitiçaria para manipular Henrique. Cada acusação era mais absurda que a anterior, mas no ambiente envenenado da corte, tudo soava como verdade. As testemunhas foram apresentadas uma a uma. Cavaleiros e criados que, sob tortura ou suborno, confirmaram a trama inventada. Disseram tê-la visto em encontros secretos, falaram de palavras lascivas, inventaram gestos e toques que nunca aconteceram. O povo murmurava, alguns riam, outros se chocavam. O nome da rainha se transformava em espetáculo. Ana foi chamada a responder. Vestia um vestido simples de damasco cinza, o cabelo preso sob uma touca. Caminhou até o centro do salão, acorrentada, mas ereta. Sua voz ecoou com clareza. Meus senhores, nunca traí meu rei, nem em pensamento, nem em ato. Nunca cometi os pecados que me imputam. Sou inocente de todos eles. O Duque de Norfolk desviou os olhos. Não queria encarar a sobrinha. Sabia que não havia defesa possível. O rei esperava apenas uma palavra: culpada. O júri se retirou, mas a espera foi breve. Retornaram em menos de 1 hora com o veredito: culpada de traição e adultério. As palavras caíram sobre o salão como uma pedra no lago. Ana fechou os olhos por um instante, depois abriu-os, encarando cada rosto diante dela. Não chorou, não gritou, apenas respirou fundo. O Lorde Juiz levantou-se. Por ordem de Sua Majestade,
Ana Bolena será levada de volta à Torre de Londres. Lá terá a cabeça cortada e assim pagará pelos crimes contra o rei e contra Deus. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns sorriam satisfeitos, outros baixavam a cabeça em silêncio. Para muitos, aquela era apenas mais uma peça do teatro sangrento de Henrique VIII. Enquanto era conduzida de volta à torre, Ana murmurava baixinho: Jesus, recebe a minha alma. O povo, que a aplaudira como rainha anos antes, agora cuspia no chão a sua passagem. A rainha da Inglaterra já estava morta em vida. Restava apenas o ritual. A Torre de Londres não era apenas uma prisão, era um túmulo em vida. As paredes grossas, úmidas, pingavam água. O ar cheirava a mofo, ferro enferrujado e medo acumulado. Ali, onde tantos haviam entrado e poucos saído, Ana Bolena agora esperava o fim. Sua cela não era escura como as dos criminosos comuns. Afinal, ela ainda era rainha, mas o luxo havia desaparecido. O chão era de pedra fria, coberto por palha que cheirava a urina. Havia uma pequena janela alta, gradeada, por onde entrava apenas um facho de luz pálida. A cama era estreita, dura, coberta por panos ásperos. Para uma mulher acostumada ao brilho da corte, aquele quarto era mais cruel que qualquer grilhão. Ana passava horas ajoelhada rezando. O sussurro de suas orações ecoava pelos corredores silenciosos. Senhor, guarda minha filha. Senhor, dá-me forças. Às vezes chorava em silêncio. Às vezes, sua voz se erguia firme, quase desafiadora. Era como se tentasse convencer a si mesma de que sua morte teria sentido. Os guardas a observavam com desdém. Alguns zombavam, rindo de sua queda. Outros a olhavam com um tipo estranho de respeito. Havia algo em sua postura que os desconcertava. Mesmo caída, mesmo condenada, ainda parecia maior que eles. À noite, o silêncio era quebrado por gritos distantes. Presos sendo torturados em outras alas. Correntes arrastando. O ranger de portas de ferro. Ana fechava os olhos, mas não conseguia afastar os sons. Cada grito lembrava o que estava por vir. No quarto dia de prisão, ela recebeu uma mensagem do rei. A execução havia sido adiada. Não por compaixão, mas por conveniência política. Henrique queria tempo para preparar o povo, para transformar a morte dela em espetáculo. Essa notícia caiu sobre Ana como uma segunda sentença. Esperar era pior que morrer. Cada dia extra era uma tortura de angústia. As damas de companhia, poucas que lhe restavam, tentavam confortá-la. Uma delas, chorando, perguntou se ela tinha medo. Ana respondeu com calma: o medo é para os vivos. Eu já pertenço a Deus. Mas quando ficava sozinha, a máscara caía. Sentava-se no canto da cela, abraçava os joelhos e chorava em silêncio, pensando em Isabel. Sua filha, de apenas 2 anos, nunca a lembraria como mãe. Cresceria ouvindo que viera do ventre de uma traidora. Essa dor era pior que qualquer lâmina. A torre, com suas pedras úmidas e ecos intermináveis, a consumia pouco a pouco. Não era apenas prisão, era uma máquina de quebrar a mente, e cada noite era mais longa que a anterior. A prisão de Ana não era feita apenas de paredes frias, era feita de olhos. Cada dia, homens entravam em sua cela, uns com roupas pesadas de conselheiros, outros com o manto negro de padres, e todos com a mesma missão: lembrá-la de que estava condenada. O bispo Cranmer foi um dos primeiros. Sentou-se diante dela com um olhar pesado, fingindo compaixão. Minha senhora, se confessar, encontrará a misericórdia de Deus. Ana ergueu a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Confessar o quê? Pecados que não cometi? Isso não seria misericórdia, seria mentira. O bispo desviou o olhar. Ele sabia. Todos sabiam. Outros não mostravam sequer essa máscara. Lordes enviados pelo rei entravam apenas para provocá-la. Um deles disse: Sua Majestade já planeja o casamento com Jane Seymour. Logo, seu lugar será ocupado e esquecido. As palavras foram ditas com frieza, como se fossem nada além de fatos administrativos. Ana apenas fechou os olhos. Alguns guardas zombavam abertamente. Ao trazer comida, deixavam-na cair no chão de propósito, obrigando-a a se curvar para recolher. Um deles riu. Veja, a rainha da Inglaterra, agora mendigando farelos. Ana não respondeu. Sabia que qualquer palavra seria usada contra ela, mas nem todos tinham coragem de zombar. Havia os que, em silêncio, pareciam quase reverentes. Um jovem guarda, ao fechar a porta de ferro, murmurou: Perdoe-me, senhora. Foi rápido, quase inaudível.
Ela o olhou, surpresa, e apenas respondeu: Deus também te perdoa. As damas que ainda a acompanhavam tentavam lhe dar algum consolo. Uma delas lhe trouxe flores colhidas no jardim da torre, escondidas sob o vestido. Ana segurou as pétalas entre os dedos e chorou em silêncio. Até estas morrerão antes de mim. O rei não veio. Henrique preferia a distância, mas sua sombra pairava em cada palavra, em cada gesto. Ana sabia que sua morte já estava sendo celebrada em banquetes, enquanto ela rezava numa cela úmida. Em certo dia, um conselheiro mais ousado lhe disse com um sorriso cruel: Prepare-se, minha senhora. O carrasco já foi escolhido. Não será um machado? Será uma espada? O rei quis assim? Dizem que é mais limpo. Ana estremeceu, não pela espada, mas pela frieza com que ele falava, como se sua vida fosse apenas detalhe em uma peça de teatro. E pela primeira vez, ela entendeu com clareza: não era só a morte que a aguardava, era a humilhação, e essa já tinha começado. Na noite silenciosa que antecedeu a execução, Ana pediu papel, tinta e uma vela. Sentou-se diante da pequena mesa de pedra da cela e escreveu. Suas mãos tremiam, mas as palavras saíam firmes. A carta não era para o rei, não merecia mais suas palavras, era para a filha, Isabel. Minha querida filha, se algum dia souberes de mim, lembra-te de que tua mãe morreu inocente. Não foi a morte que me roubou de ti, mas o medo e a mentira. Que Deus esteja contigo. As lágrimas mancharam o pergaminho, mas ela continuou escrevendo até não haver mais forças. Ao terminar, dobrou a carta com cuidado e entregou a uma de suas damas. Guarda isto, talvez um dia ela leia. Depois, chamou um padre para ouvir sua confissão. Sentou-se de joelhos no chão de pedra e falou com voz calma, como se já não houvesse mais nada a temer. Confessou pecados de vaidade, de orgulho, de dureza de coração. Negou novamente os crimes de que fora acusada. Não mentirei diante de Deus. Morro inocente. O padre chorou em silêncio. Sabia que aquela não era uma confissão de uma criminosa, mas de uma mártir. Ao final, deu-lhe a bênção e saiu sem olhar para trás. As damas de companhia a rodearam. Uma delas perguntou: Minha senhora, o que mais teme? Ana olhou para o teto da cela. Não temo a morte, temo o esquecimento. Temo que minha filha cresça ouvindo apenas mentiras. Ela passou longos minutos em silêncio, acariciando um pequeno livro de orações que carregava desde os dias de glória. Recitou salmos em voz baixa, pedindo a Deus força para suportar o peso do que viria. Ao apagar da vela, a cela mergulhou na escuridão. Ana se deitou na cama estreita, mas não dormiu. Seus olhos permaneceram abertos, fixos no nada, repetindo as últimas palavras da carta. Eu morro rainha, mas morro mãe. Na manhã seguinte, os corredores da Torre de Londres estavam mais movimentados que o habitual. Criados corriam de um lado para o outro, carpinteiros ajustavam as tábuas da plataforma, guardas alinhavam-se em fileiras. Tudo era organizado com precisão, como se fosse um grande espetáculo. A execução de uma rainha não podia ser feita às pressas. Tinha de ser um ritual, um teatro diante do povo. O rei Henrique VIII havia ordenado um detalhe especial. Ana não morreria sob o machado, como os traidores comuns. Um carrasco francês, famoso por sua habilidade, havia sido trazido de Calais. Ele usaria uma espada larga, afiada até o limite, capaz de decapitar em um único golpe. Diziam que seria mais digno, mais limpo. Mas para Ana, a diferença era irrelevante. A lâmina, fosse qual fosse, ainda significava o fim. As damas de companhia ajudaram-na a vestir-se. Ana escolheu roupas brancas, símbolo de pureza, com detalhes em vermelho, a cor do martírio. Cobriu a cabeça com uma touca simples e prendeu o cabelo com firmeza para que não atrapalhasse no momento fatal. Seus movimentos eram serenos, mas seus olhos denunciavam o cansaço de noites em claro. O carrasco chegou cedo, caminhando em silêncio pela torre. Não olhou para ninguém, não cumprimentou. Foi levado até a plataforma para inspecionar o local, como um artesão diante de sua obra. Tocou a espada, ergueu-a, testou o peso no ar, depois assentiu com a cabeça. Estava pronto. Enquanto isso, Ana rezava em sua cela. Pedia a Deus coragem, pedia que sua morte fosse rápida, que sua dor fosse breve. Pedia, sobretudo, que sua filha não fosse esquecida. Um conselheiro entrou para informá-la da hora. Está tudo preparado, minha senhora. O povo já espera. Ana respirou fundo. Então que seja feita a vontade de Deus. As damas começaram a chorar. Uma delas tentou abraçá-la, mas Ana a afastou com delicadeza. Não chorai por mim, chorai pela Inglaterra. Do lado de fora, a multidão se acumulava, ansiosa.
Homens, mulheres e crianças disputavam espaço para assistir ao espetáculo. Alguns traziam comida, como se fossem a um festival. Outros carregavam imagens religiosas. Havia curiosidade, ódio, piedade. Todos queriam ver a queda da mulher que um dia fora rainha. E a torre, com suas paredes centenárias, preparava-se para testemunhar mais uma morte que entraria para a história. O palco estava montado. A espada aguardava. E Ana, pela primeira vez, caminhava em direção ao fim. O sol mal havia surgido quando Ana foi despertada. O frio da manhã de 19 de maio de 1536 atravessava as pedras da torre como lâminas invisíveis. As damas de companhia, de olhos vermelhos pelo choro da noite anterior, ajudaram-na a levantar-se. A rainha caída vestiu-se com calma, escolhendo um traje de cetim branco com detalhes escuros. Queria que sua última imagem fosse de dignidade. Antes de deixar a cela, ajoelhou-se diante do pequeno crucifixo de madeira que pendia na parede. Senhor, recebe minha alma e protege minha filha. Sua voz não tremeu. Rezou em silêncio por alguns minutos. Depois levantou-se e sorriu suavemente para as damas. Coragem, minhas amigas. É apenas um breve sono. Guardas abriram a porta de ferro. O ranger ecoou pelo corredor como um presságio. Ana caminhou ereta, os passos firmes, mesmo que suas pernas estivessem fracas. A cada passo, as correntes de ferro do portão se agitavam, lembrando-a de que estava cercada. Na capela da torre fez sua última confissão. O padre que a ouviu saiu pálido, com lágrimas nos olhos. Ela dissera, com clareza, que morria inocente. Jamais traí meu rei, jamais pequei contra meu corpo. 6 mulheres morreram antes de mim, mas nenhuma morreu por crime inventado como o meu. As damas lhe deram um véu leve para cobrir os cabelos e a touca. Ana o ajustou com as próprias mãos. Depois olhou-se num pequeno espelho rachado. Assim está bem, disse e entregou o espelho de volta. Era como se confirmasse para si mesma que ainda era rainha. Ao sair da capela, foi conduzida até o pátio onde já se erguia a plataforma. De longe, pôde ouvir a multidão. Murmúrios, gritos, passos. Londres inteira parecia ter se reunido para testemunhar sua morte. Ana respirou fundo. A manhã estava clara, o céu azul. Por um instante, pareceu-lhe um dia comum, como tantos que vivera no esplendor da corte. Mas logo o cheiro de madeira recém-cortada, o som das botas dos guardas e o peso da espada aguardando sobre a tábua lhe lembraram a verdade. A rainha caminhava para o cadafalso, e não havia retorno. O portão da Torre de Londres se abriu lentamente, rangendo como se protestasse contra o destino que aguardava Ana Bolena. A multidão explodiu em murmúrios ao ver a figura da rainha condenada. Alguns a insultavam, chamando-a de adúltera, feiticeira, traidora. Outros, mais silenciosos, apenas observavam com olhos pesados, talvez de piedade, talvez de medo. Ana caminhava escoltada por guardas. O vestido branco contrastava com o chão de terra e com as roupas escuras dos soldados. Seus passos eram firmes, mas cada batida de sapato parecia ecoar como um tambor fúnebre. O vento agitava seu véu, e a luz da manhã iluminava seu rosto pálido. As damas de companhia vinham atrás, chorando em silêncio, segurando o olhar para não se desfazerem em desespero. A cada esquina, Ana passava por pessoas que um dia haviam se curvado diante dela e que agora a olhavam como se fosse apenas uma sombra. Ao se aproximar da plataforma, ergueu os olhos. O cadafalso era simples, tábuas de madeira recém-cortadas, ainda cheirando a resina, elevadas sobre estacas. No centro, um bloco baixo e ao lado dele, um homem alto, vestido de preto, com uma espada larga apoiada no ombro, o carrasco francês. A multidão se empurrava para ver melhor. Crianças eram erguidas nos ombros dos pais, mulheres sussurravam preces, homens riam nervosos. O clima era de espetáculo, mas também de medo, porque todos sabiam. Se uma rainha podia morrer ali, qualquer um poderia. Ana subiu os degraus devagar. O silêncio caiu sobre a multidão. No alto da plataforma, ela parou, olhou em volta e respirou fundo. Seus olhos varreram a massa de rostos, mas não mostravam desespero. Havia dignidade, havia calma, havia algo de desafiador. Ela se aproximou do bloco e tocou a madeira fria com a ponta dos dedos. Depois se voltou para a multidão. Estava prestes a falar suas últimas palavras. O silêncio era absoluto. Até o vento parecia ter parado para ouvi-la. Ana ergueu o rosto diante da multidão. Sua voz saiu firme, clara, surpreendendo até os guardas que a escoltavam.
Cristãos, eu não venho aqui para acusar ninguém, nem para reclamar de minha sorte. Morro inocente dos crimes de que me acusaram, mas submeto-me à vontade do Rei e de Deus. Rezem por mim, assim como eu rezo por ele, que é meu Senhor. Alguns homens na multidão baixaram a cabeça. Outros murmuraram insultos, mas o silêncio voltou quando ela continuou. Eu sempre fui fiel ao Rei, e se minha morte traz paz à Inglaterra, aceito-a com humildade. Que Deus receba minha alma. Em seguida, voltou-se para suas damas. Sorriu, um sorriso frágil, mas cheio de coragem. Não chorem por mim, este é apenas o fim da carne. Minha alma pertence ao Senhor. Então, aproximou-se do carrasco. O francês fez uma reverência respeitosa. Madame, não tenha medo, será rápido. Ana assentiu. Tenho pouca causa para o medo e jamais para a esperança. Retirou o colar que usava no pescoço e entregou a uma das damas. Depois, ajoelhou-se diante do bloco. Não apoiou a cabeça imediatamente. Pediu tempo para rezar. De olhos fechados, murmurou: Senhor Jesus, recebe a minha alma. O carrasco, com um gesto sutil, fez sinal a um de seus ajudantes. Este chamou a atenção de Ana, apontando para algo à frente. Quando ela levantou o olhar, distraída, o carrasco moveu-se rapidamente. A espada ergueu-se em um arco reluzente sob a luz da manhã. O golpe foi certeiro. Um único movimento, rápido, limpo. A lâmina cortou o ar e, em um instante, a cabeça de Ana rolou, caindo sobre a palha que cobria a madeira. O corpo permaneceu ajoelhado por um segundo, depois tombou de lado, manchando de sangue o vestido branco. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns gritaram de choque, outros rezaram, outros apenas observaram em silêncio absoluto. O sangue escorria lentamente pelo cadafalso, infiltrando-se entre as tábuas. O carrasco recolheu a espada, abaixou-se e fez nova reverência ao corpo. As damas de companhia correram, ajoelharam-se ao lado da rainha caída e choraram em silêncio, molhando o chão com lágrimas. O espetáculo havia terminado, mas o peso daquele silêncio ficaria na memória de todos que estavam ali, porque não era apenas uma mulher que morrera, era uma rainha, era um símbolo, era uma ferida aberta na própria Inglaterra. O corpo de Ana Bolena foi rapidamente recolhido, sem cortejo, sem honras, sem pompa. Foi colocado em um caixão improvisado, feito de uma caixa de flechas, e levado à capela de São Pedro ad Víncula, dentro da própria torre. Ali, entre as paredes frias, ela foi enterrada em uma cova rasa, sem qualquer sinal de realeza. Nenhuma inscrição marcava o local. Era como se quisessem apagar sua existência. Mas não se apaga uma rainha com silêncio. Naquela manhã de maio de 1536, Henrique VIII celebrava em privado. 2 dias depois, estava noivo de Jane Seymour. Para ele, Ana não passava de uma peça descartada, um obstáculo removido. Mas do lado de fora, no coração do povo e na memória da Inglaterra, a imagem dela começava a se transformar. As damas que presenciaram a execução nunca esqueceram a dignidade de suas últimas palavras. Muitos que zombaram na multidão saíram dali em silêncio, incapazes de tirar da mente a visão do vestido branco manchado de sangue. O carrasco francês, que cumprira o trabalho com precisão, confessou mais tarde que nunca havia executado alguém tão sereno. O tempo transformou Ana em mito. Para uns, uma adúltera que merecera o fim. Para outros, uma mártir injustiçada, vítima da tirania de um rei insaciável. Para todos, um nome impossível de esquecer. Sua filha, Isabel, cresceria sob a sombra dessa execução. Chamavam-na filha de traidora, bastarda sem direito ao trono. Mas anos mais tarde, seria ela quem governaria a Inglaterra com mão firme, tornando-se a rainha virgem, uma das mais poderosas da história. O sangue derramado em 1536 não foi apenas o fim de uma mulher, foi a semente de um império. E assim, a execução de Ana Bolena não terminou na queda da espada. Ela ecoou nos séculos seguintes, lembrando a todos que o poder da coroa pode cortar cabeças, mas nunca apagar memórias. Porque, no cadafalso da Torre de Londres, não foi apenas uma vida que terminou, foi uma lenda que começou.